Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender moda, mediana e média. Média aritmética simples e ponderada. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, convide os seus amigos para se inscreverem e vamos lá. Moda, mediana e média são medidas obtidas de um conjunto de dados que podem ser usadas para representar todo um conjunto. Primeiro, vamos entender o que é moda. Moda, o próprio nome diz, aquilo que está mais sendo usado. Então, moda será aquilo que mais tem uma sequência de repetição, ou seja, aquilo que mais aparece. Aquilo que mais aparecer num conjunto de dados é a moda. Por exemplo, em uma escola de música, os 8 alunos da turma A possuem as seguintes idades: 12, 13, 11, 10, 14 e 11. Qual é a idade modal? Ou seja, eu quero saber qual é a moda. Moda é aquilo que mais está sendo usado, ou seja, aquilo que mais repete. Se a gente for olhar aqui, as idades que mais repetem são as idades de 13 anos. Então, a idade modal vai ser 13 anos, ou seja, a moda é 13, é o número que mais se repete. Então, moda é aquilo que mais se repetir em um conjunto de dados. Agora vamos entender o que é mediana. Mediana, aquilo que está no meio. Moda, aquilo que mais repete. Mediana, aquilo que está no meio. Então, eu quero saber, na escola de música já citada, que foi citado no exemplo anterior, possui 9 professores e que suas idades são 32, 33, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Encontre a mediana das idades dos professores. Para me encontrar a mediana, primeiro passo, eu vou colocar essas idades em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então vamos lá. A idade mais nova que nós temos aqui é 21 anos. Depois nós temos 24 anos. Depois de 24, nós temos 31 anos. 31. Depois de 31, nós temos um 32 aqui, outro 32 aqui e outro 32 aqui. Depois de 32, nós temos 33. Depois de 33, nós temos 44. E depois de 44, nós temos 65 anos. Agora, para descobrir a mediana, nós vamos encontrar o que está no meio. Como que eu encontro o que está no meio? Para me encontrar o que está no meio, eu vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 professores, certinho. Se é 9, eu vou puxar 3, 4 e 4, 8, sobra um meio. Então, vou puxar 1, 2, 3, 4. 4 primeiros e vou puxar nos últimos. 1, 2, 3, 4. Os 4 últimos. O que sobrou no meio é a mediana. Então, no caso aqui, a mediana, eu represento mediana assim, ó. Mediana vai ser igual a 32. 32 o quê? Como tá falando de idade de professores, é 32 anos. Vamos para o exemplo da letra B. Se as idades dos professores fossem 19, 18, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48 anos. A mediana desse conjunto de dados é mediana, o que está no meio. Então, para mim calcular a mediana, primeiro passo, vou colocar esses números na ordem crescente.
mas eu percebo que eles já estão na ordem crescente. Então, eu só vou copiar eles. 19, 19. Não, eles não estão na ordem crescente, então vamos colocar. 18 vem primeiro que 19. Depois vem 19, 19. Depois do 19 vem o 22. Depois do 22, agora sim aqui está na ordem crescente. 44, 45, 46, 46, 47 e 48. Eu vou perceber que agora, ao invés de 9 professores, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 professores. Quando o número é ímpar, a gente acha certinho do meio. Por exemplo, 7, 3 para cá, 3 para lá, o do meio sobrou. Agora, se for número par, vão sobrar 2 no meio. E quando for número par, o que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês. No caso aqui são 10, se eu pegar 5 de cada lado, acabou. Então, eu tenho que pegar 4 de cada lado para sobrar. 1, 2, 3, 4. 4 primeiro. 1, 2, 3, 4. Os 4 os últimos. Sobrou esses 2 do meio, 44 e 45. Quando sobrar 2 no meio, ou seja, esse número for par, você vai, para calcular a mediana, você vai somar esses 2 números do meio, 44 mais 45, e o resultado você vai dividir por 2. Então, quando esse número for par, vai sobrar 2 no meio. Se sobrar 2 no meio, vocês vão somar os 2 e dividir por 2. Agora, se o número for ímpar, sobra um só. Então, agora eu vou somar 44 mais 45. Vai dar 89, dividido por 2. 89 dividido por 2, 4 vezes 2, 8, sobra 0, desce o 9. 4 vezes 2, 8, sobra 1. Acrescento 0 e a vírgula, 5 vezes 2, 10, sobra 0. Dá 44,5. Então, a mediana das idades vai ser 44,5 anos. Agora vamos entender o que é a média. Nós temos 2 tipos de média. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A simples é quando a gente tem um determinado conjunto de dados e aqui a gente quer calcular a média. Qual é a média disso daí? É o que a gente faz, por exemplo, para calcular notas. Por exemplo, um aluno tem a nota do primeiro e do terceiro bimestre, mas não tem do segundo. Geralmente a gente faz uma média para descobrir qual seria a média dele para essa nota. Então, média aritmética simples, para resolver, basta fazer o quê? Pegar todos os dados, somar e dividir pela quantidade de dados. Por exemplo, a média aritmética simples entre 14, 15 e 25 é... Para mim calcular a média aritmética simples, eu vou determinar a média por M. Eu vou somar todos os números, 14 com mais 15 e com mais 25. 14 com mais 15 e com mais 25. E vou dividir pela quantidade de números que eu tenho. Eu tenho o 14, o 15 e o 25. São 3 números, por isso eu vou dividir por 3. Agora é só fazer continha. Média é igual 14 com mais 15 e com mais 25. 5 e 5, 10 e 4, 14. Vai 1. 2 e 1, 3, 4, 5. Que vai dar 54. Dividido por 3. 54 dividido por 3 vai dar 27. Então, a média vai ser igual a 27. Agora vamos entender o que é a média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada é aquela média que eu tenho mais de uma quantidade de um certo elemento. É o que a gente chama de peso. Então vamos lá. Nós temos aqui a idade dos alunos dessa escola A. 4 alunos têm 10 anos. 15 alunos têm 11 anos. 10 alunos têm 12 anos. Um aluno tem 13 anos. Então, eu tenho aqui os alunos e eu quero calcular a média.
Como que eu sei se é média aritmética simples ou se é média aritmética ponderada? Eu sei que essa média é ponderada por quê? Porque tem mais de uma quantidade dos alunos. 4 alunos com 10, 15 alunos com 11, 10 alunos com 12 e 1 aluno com 13. Essa quantidade aqui eu chamo de peso, ou seja, quanto repete essas idades. Eu poderia calcular assim também, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Somar o 11 15 vezes. Somar o 12 10 vezes. E depois mais o 13. E dividir pela quantidade de números que eu somei. Mas aí fica muito complicado. É melhor eu fazer uma multiplicação. Para mim calcular a minha média, eu vou pegar 4 alunos, tem 10 anos. Então vamos ser 4 vezes 10, que é a mesma coisa, de 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Mais 15 alunos com 11 anos. Então 15 vezes 11, que é a mesma coisa do 11, 15 vezes. 10 alunos com 12 anos, então 10 vezes 12 e mais 1 aluno com 13 anos. Então 1 vezes 13. E aí eu vou dividir tudo pela quantidade de alunos que eu tenho. Eu tenho 4 alunos com mais 15, 19, com mais 10, 29, com mais 1, 30 alunos. Por que que eu conto é aqui? Porque são 4 alunos de 10. Então 4, mais 15 alunos de 11, 19, mais 10 alunos de 12, 29, com mais 1 aluno de 13, 30. Agora é só fazer continha. Média vai ser igual. 4 vezes 10, 40, mais 15 vezes 11. 15 vezes 11. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 1. Que dá 165, mais 10 vezes 12, que dá 120, mais 1 vezes 13, que dá 13. Isso tudo eu vou dividir por 30. Agora nós vamos somar isso tudo. 40 mais 165 mais 120 e mais 13. 5 e 3, 8. 4 e 6, 10. 12, 13. Vai 1 e 3, que dá 338. Dividido por 30. Então, eu vou fazer agora, para me calcular a minha média, 338 dividido por 30. Pega o primeiro 33. Só pode dar 30 vezes 1, que é 30. Sobra 3. Desce o 8. Só pode ser 30 vezes 1, que dá 30 e sobra 8. Aí eu acrescento o 0 e a vírgula. Ficou 80. Por 30, 2 vezes 30 é 60. E sobra 20. Acrescento o outro 0, ficou 200. 200 vai ser 20. 6 vezes 3, 18. 180. Sobra 20 de novo. Ou seja, vai ficar sobrando 6 aqui a vida inteira. Então, a minha média vai dar 11,266,666 e reticência. Essa é a média das idades que eu vou ter. Lembrando que moda, aquilo que mais repete, mediana, aquele que está no meio, colocando na ordem crescente. Se sobrar 1 no meio, esse é a mediana. Se sobrar 2 no meio, somos 2, divide por 2, é a mediana. Média aritmética é só somar tudo e dividir pela quantidade. Se tiver quantidades maiores, vira média aritmética ponderada. É só multiplicar. Espero ter te ajudado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.